PITesouro Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Vem pra pi.com.br. Oi pessoal, bom dia, começando mais um Morning Call. Nessa quarta-feira quem vai conversar com a gente é o Cleiton Calisto da Santander Asset. Cleiton, bom dia, bem-vindo ao Morning Call. Bom dia, Gabi, bom dia pessoal. Cleiton, a gente precisa começar falando do Donald Trump, né? Donald Trump, quando a gente pensa que tá tudo calmo, ele vai lá e surpreende a gente mais uma vez. E nesse caso a surpresa não é positiva, definitivamente, né? Com o acordo comercial aí com a China andando, mercado comemorando a possibilidade desse pré-acordo, ele vai lá e diz que vai criar uma lei para apoiar os manifestantes de Taiwan. A China não gostou nem um pouco, né? Exatamente, Gabi. Bom dia, pessoal. Exatamente isso. A gente tinha um acordo bem encaminhado. Trump, no final do dia de ontem, junto com o Congresso, aprovaram uma lei apoiando os manifestantes de Hong Kong. Com isso, né, o acordo que estava começando a dar sinais de sair um acordo mais de longo prazo, mais fixo, a China ameaçou retaliações para manter a sua soberania, né? Então, de novo, veio um balde de água fria num acordo que estava caminhando por um sucesso no curto prazo, pelo menos, né? E o pré-acordo, agora a gente já não sabe como é que ele está, né? Porque era um pré-acordo que não estava assinado, ele estava, pelo que se falou, que se divulgou, ele estava bem encaminhado, estava bem acordado, digamos assim, mas ele não estava assinado, né? E agora a gente não tem como saber se ele vai de fato ser assinado, se vai acontecer. Exatamente, acho que isso gera uma dúvida no curto prazo. A gente tinha essa expectativa, esse pré-acordo estava caminhando bem, a China tinha já se colocado à disposição de comprar mais produtos agrícolas americanos, enfim, né, acho que é um pouco nessa linha, entra de novo uma incerteza. Eu acho que não entra, não é um recrudescimento como a gente viu no mês de agosto. No entanto, coloca assim um pouco aí diminui um pouco as expectativas para esse pré-acordo ser assinado neste momento, né, dada essa lei americana para apoiar os manifestantes em Hong Kong, né? Então acho que no curto prazo é ruim para o pré-acordo continuar, para ele caminhar para um sucesso, né? Realmente é ruim para os mercados. E olha, falando ainda em Donald Trump, ontem ontem ele disse que pretende impor tarifas à Turquia. É uma forma de retaliar a Turquia por causa dos ataques que estão acontecendo aos curdos ali na fronteira com a Síria. Lembrando que foi ele que tirou as tropas da Turquia e praticamente abriu as portas para que esses ataques aconteçam, agora quer retaliar a Turquia com tarifas mais altas, né? Isso foi ruim também para a dinâmica dos mercados ontem, os ativos de risco. Trouxe um pouco de volatilidade, inclusive para a gente aqui no final do dia. A gente viu aqui também um arrefecimento dos ganhos na Bolsa por conta dessas trapalhadas dessa questão mais geopolítica. Enfim, não é bom para nós emergentes quando o Trump começa a atacar a Turquia, começa a atacar a China, a gente acaba sofrendo mais também, né, na margem. Bom, falando em Estados Unidos, ontem nós tivemos alguns resultados de algumas empresas, hoje tem Netflix, né? Eu não sei, isso também pode impactar os mercados. Sim, ontem a gente teve alguns resultados de empresas mais positivos. Começou a temporada, né, de resultados das empresas norte-americanas, tem ajudado um pouco, impulsionado nossa bolsa. A gente viu ontem a bolsa aqui chegando aos 105 mil, batendo quase 105 mil, voltando, fechando ligeiramente abaixo desse nível, mas sendo impulsionado principalmente por esses resultados mais positivos que a gente tem visto nas empresas norte-americanas. Hoje, como você bem disse, a gente tem Netflix, além de Netflix, tem IBM e Bank of America, né? São três grandes empresas com expectativa de resultados positivos também, o que pode impulsionar a gente aqui. Claro que aí você tem a força contrária, né, como a gente já bem ressaltou, que é a questão da Turquia, Trump sancionando, aumentando tarifas na Turquia, e a questão da China, né, da soberania chinesa em relação aos manifestantes de Hong Kong, mas esses resultados, sim, mais positivos podem trazer um Ibovespa para um patamar melhor no dia de hoje, né?
Tem vendas no varejo também, né? Isso, pelo lado econômico, né, pelo dados de atividade. Pelo lado de atividade, a gente tem vendas no varejo nos Estados Unidos, a expectativa é de uma ligeira alta de 0,2, é um dado importante até para dar um direcionamento melhor para as decisões do Fed, para a próxima decisão, né, a depender, se vier um resultado forte, a gente acha que o Fed não tem uma vontade muito grande de fazer cortes adicionais. Nosso cenário é que ele vá fazer cortes adicionais, mas a depender do resultado de vendas no varejo, vindo um resultado muito forte, talvez diminua um pouco esse ímpeto do Fed de fazer cortes adicionais, né? Mas é um resultado importante também para a gente ver a atividade econômica, dados que os resultados mais recentes de indicadores de antecedentes, né, o soft data, né, o PMI, o ISM norte-americano vieram com uma fraqueza, esses dados de atividade pode não confirmar esses dados de fraqueza e mostrar que ainda a economia norte-americana continua crescendo pelo lado do vendas no varejo e consumidor, né, consumo, né, das famílias. Uhum. Bom, vindo agora para o Brasil, a gente teve a sessão onerosa aprovada ontem no Senado, ontem à noite, mas foi por unanimidade, né? Isso também pode ser positivo? Sim, bem lembrado. A gente viu ontem na sessão noturna do Senado, foi aprovado por 68 votos favoráveis à sessão onerosa, a forma de repartição entre estados e municípios. Então, estados e municípios serão atendidos. Havia uma reivindicação maior dos governadores do Norte e Nordeste. No final, eles não foram atendidos, foram atendidos proporcionalmente, como já é hoje no fundo, pela participação do fundo municipal. Enfim, isso foi bem positivo para o mercado local e para o noticiário político local. Acho que é bem positivo para o dia de hoje, porque abre espaço também, né, além da aprovação da sessão onerosa, que faz a divisão dos recursos entre estados e municípios, abre espaço para a gente terminar a votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado, né? O presidente Davi Alcolumbre ontem, no final do dia, né, no final da sessão, já deu declarações, né, em entrevistas, confirmou que a reforma da Previdência fica para o dia 22 de outubro, a votação em segundo turno, e já vai para a sanção presidencial. Então, isso eu acho que é algo relevante do ponto de vista da agenda fiscal e das reformas fiscais para andar andando no Congresso, né? Acho que é bem relevante para a gente. Davi Alcolumbre precisa finalizar a reforma da Previdência ali no Senado, e a gente tem Maia já se manifestando, dizendo que vai dar o holofote primeiro para a reforma administrativa, né? A gente esperava que fosse a tributária, tudo indicava isso, mas o governo ainda não mandou a proposta, né, da reforma tributária do governo. A gente sabe que na Câmara tem uma proposta tributária já tramitando, mas ele falou que vai passar as atenções para a reforma administrativa nesse momento. Exatamente, acho que esse é o outro ponto, né? O andamento dessa agenda de reformas, né, que o governo vem implementando desde o início do ano. A gente começou com a Previdência, a expectativa na sequência é que seria tributária, mas acho que é bem nessa linha mesmo. A gente tem 3 propostas, né, sendo que 2 já foram enviadas, uma na Câmara e uma no Senado, e a do governo que ainda não chegou. Você tem um embate muito grande quando você entra na questão da reforma tributária, com a divisão dos recursos entre estados e municípios para compensar as perdas de alguns estados, né? Então, acho que ela gera, sim, uma dificuldade adicional para ser aprovada. Acho que tendo em vista isso, né, o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, viu a dificuldade e está colocando como prioridade, a partir desse momento, a reforma administrativa. Acho que do ponto de vista econômico, ela é muito relevante. A economia da reforma administrativa, como o governo tem dado declarações e como o próprio Rodrigo Maia tem falado que o governo vai mandar a reforma administrativa, ela geraria uma economia em 10 anos acima de 300 bilhões de reais. É algo relevante para o orçamento no curto prazo, né? Junto com a reforma da Previdência, mais o teto dos gastos, né? Acho que fecha aí um pacote bom de curto prazo para a gente ter uma economia e dados fiscais melhores, né? Acho que a relevância da reforma administrativa no curto prazo é a economia que ela gera, que é bem significativa. Agora a gente está vendo aí um turbilhão no Congresso, né? O turbilhão PSL, furacão PSL passando, né? Essa disputa aí entre deputados que são bolsonaristas e deputados que são mais pró-Luciano Bivar, que é o presidente do partido. A gente está acompanhando há alguns dias esse racha dos dois, né? E ontem eles até tentaram travar a pauta, né, para
em sinal de boicote ao presidente Jair Bolsonaro. Como que isso tudo mexe com o mercado, como que mexe com os investidores? Acho que é bem importante ressaltar isso. A gente tem esse ponto, sim, de um atrito entre bolsonaristas e bivaristas, né, como o jornalista tem chamado, né, os apoiadores do Luciano Bivar. Isso interfere na confiança do investidor em relação ao andamento dessa pauta fiscal, né. Eu acho que isso gera uma incerteza adicional que a gente não precisaria nesse momento, né. Eu acho que ele mexe um pouco mais nessa linha. Acho que pouco provável a gente ter uma parada da agenda no Congresso por conta dessa disputa entre o presidente e o seu partido, mas na margem realmente é ruim. O investidor, pelo seu lado, começa a desconfiar e ter uma incerteza maior em relação à celeridade que essa pauta do governo fiscal vai caminhar, né? Mas no fim do dia é ruim, sim, essa disputa entre o presidente e o PSL, né, para o investidor. Certo. Cleiton, muito obrigada pela conversa. Boa quarta-feira para você. Obrigado, pessoal. Até mais. Pessoal, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. A gente se vê de novo amanhã. Tem mais Morning Call. Tchau, tchau.